Os próximos dias para o Brasil são muito importantes, a gente deve prestar muita atenção. Eu quero trazer alguns pontos aqui para você. Tem muitos movimentos, tem muitas jogadas aqui. Bom, senhoras e senhores, é a partir dessa premissa que eu quero conversar com vocês aqui. Devemos sempre trazer a oração como a mola principal de qualquer mudança, como se quero mudar alguma coisa, devo começar com oração, para entender a vontade de Deus, para me alinhar a essa vontade, para me alinhar ao desejo do Espírito, da verdade, do Espírito Santo, e me mover na sociedade, seja gravar um vídeo, seja empreender, seja fazer qualquer coisa. Eu preciso primeiro dar a primazia ao Espírito Santo que me guia, que conhece todas as coisas, que o salmista escrevendo diz que ele sonda, e nos esquadrinha, sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Então a este que conhece todas as coisas, ele é antes e depois de tudo, o tempo dele é diferente do nosso, ele é kairos, ele é eterno. Então a ele nós devemos dar a primazia. Senhor, qual é a tua vontade? O que eu devo falar? O que eu devo me posicionar? Porque a gente é falha, irmão, a gente vai errar mesmo, a gente vai tropeçar, e se for pelo nosso ímpeto, nós temos um senso de justiça religioso, somos implacáveis, às vezes não somos misericordiosos, nós vamos errar, vamos cair e temos que voltar atrás, fazer o caminho de volta, e pedir perdão, etc. Então vamos nos mover sempre no poder do Espírito Santo, porque ele sabe de todas as coisas e a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Então eu desafio você, diante de tudo que está acontecendo, sempre orar. Senhor, me mostra a verdade, Senhor, me instrui, me orienta, fala comigo, não só sobre isso que eu vou conversar com você, sobre questão política, ideológica, o rumo do nosso país, as coisas do curso natural do mundo, ou nada natural, porque está tudo muito manipulado e até meio sinistro, mas nas coisas mais simples da sua vida, dê a primazia ao Espírito Santo. Ok. Então, meu primeiro desafio é, olhe para isso daqui a partir de um tempo de oração pelo seu país, pelo nosso país, irmãos, por tudo que está acontecendo. Como cristãos, nós não podemos ignorar que tem algo muito pesado que vai além da decisão política de um chefe de Estado, de uma decisão irracional, insana de um chefe de executivo. Tem questões aqui que são importantes. Ok, então a primeira coisa que eu falo para vocês, olha, como que vai ficar, que a gente tem que observar, os passos a seguir depois das declarações e do momento em que o presidente do Brasil faz uma declaração contra Israel, uma declaração do ponto de vista histórico, do ponto de vista até legal, absurdo. E digo a vocês, se fosse qualquer outro político de direita que fizesse essa declaração, ele já estaria empichado, já seria impedido, teria sido removido em um processo relâmpago, se não todo o processo concluído, mas estaria tramitando até no Senado já o pedido de impeachment, se fosse, por exemplo, o Bolsonaro. Mas como é uma figura que foi colocada ali pela classe jurídica, a classe midiática e grande parte da classe política que sempre regeu o país, isso está andando a passos largos de uma tartaruga. Mas até os pedidos, até as assinaturas, para a abertura de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados, está batendo o recorde histórico, que o último recorde foi inclusive do Bolsonaro, e está batendo o recorde. Então veja, mas há uma sinalização do presidente da Câmara, o Lira, que faz parte do sistemão, já há uma sinalização que ele vai engavetar esse pedido de impeachment. Mas o fato é que a declaração do presidente levou o Brasil não só para uma instabilidade no campo diplomático da relação de um país para com o outro, mas posicionou o Brasil diante do grande conflito do Ocidente, que é uma ordem está sendo desafiada. E existem alguns conflitos que estão demonstrando que o eixo ocidental está apoiando para a manutenção da ordem e o eixo oriental está desafiando a ordem para surgir uma nova ordem. Ordem internacional, ok? Com todos os seus vieses. Se você é nosso aluno, se você é nosso assinante no ABA, você assistiu às aulas, você sabe o que é nova ordem do ponto de vista da geopolítica, do ponto de vista do globalismo, da conspiração, você sabe tudo isso, já sabe discernir, Ok, está munido de orientação. Então,
o Brasil, ele levou o Brasil para um grande desafio internacional. Quando o presidente do Brasil ele faz uma declaração anti-Israel e depois ele dobra a aposta, denunciando o Brasil ou aumentando a denúncia no Tribunal de Haia, porque a África do Sul, junto com outros países, também denunciaram Israel no Tribunal Penal Internacional, conhecido como Tribunal de Haia, o Brasil vai lá e dobra a aposta, além de criticar Israel, fazer uma comparação esdrúxula, criminosa. Ele dobra a aposta. E aí vem a declaração da presidente da legenda, que é a Gleice, e ela quase que chamou o primeiro-ministro de Israel de nazista. Ela chamou de fascista, porque não poderia chamar de nazista. Então, vejam, a verbalização, a defesa deles é qualquer tipo de ataque sujo, não há argumentação coerente, sólida, lógica. Não, 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 não. Bom, então, olha aqui, tem algo que vai acontecer nesse meio termo. Mas agora tem um detalhe aqui. Israel tem o melhor ou o mais eficiente serviço secreto do mundo. Ou pelo menos era. O mais eficiente e o mais amedrontador serviço de inteligência do mundo, que é o Mossad. O que esses caras podem obter de informações? O que esses caras podem articular? Então tem algo para acontecer, um desdobramento desse fato, que talvez haja uma confusão na cabeça deles, e aqui eu estou usando expressões bíblicas, viu? Só você ter sabedoria aí, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Haja uma confusão na cabeça deles, e este exemplo da declaração envolvendo Israel seja um exemplo. Essa confusão vai fazer com que eles briguem entre eles, e talvez o cara seja removido e não vá até o final do seu mandato. Bom, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora, a segunda coisa é o seguinte, o bicho vai pegar nos próximos dias no Brasil. Se você der uma olhada, os portais da grande mídia, o consórcio midiático, né, tem exercido o poder de coerção para, a classe política, portanto, Bolsonaro e o núcleo duro do bolsonarismo, 2, para a camada, o baixo clero do núcleo bolsonarista, 3, para o público, para a mídia, 4, para o público em geral. Público em geral, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. A mídia está exercendo o poder de coerção. Primeiro, a classe jurídica, a mídia, e aqui eu estou falando da mídia especificamente. Como? Soltando matérias, manchetes, de que se houver algum ato, né, antidemocrático ou que transpareça um atentado ao Estado de Direito, as pessoas envolvidas serão presas. Isso é poder de coerção. Não sabe se vai ter, não tem nenhuma ligeira impressão de que vai ter, mas eles já estão dizendo o que vão fazer. Certo? O que vai acontecer. Bom, vocês viram que nessa semana saiu uma matéria no Globo, saiu uma matéria em vários portais, inclusive no Terra Brasil, na Revista Oeste, portais que retratam mais a direita, dizendo o Exército já prepara celas especiais para Bolsonaro e seus aliados próximos. Isso é poder de coerção, isso é intimidação. As celas já estão prontas. No dia de hoje, vocês viram matéria ontem à noite, hoje de manhã, o Globo e por aí vai, dizendo se o Bolsonaro der um pio sobre a classe jurídica suprema, ele será preso. Isso é poder de intimidação. Isso é coerção. Ou seja, se vocês observarem os últimos movimentos do Bolsonaro, eu vou dar um exemplo, só um, porque o vídeo já está longo. Bolsonaro fez uma live. A live arrastou milhares de pessoas simultaneamente batendo recorde para um ex-presidente. O presidente em exercício também fez uma live. Não deu ninguém. Bolsonaro arrastou milhares, centenas de milhares ao vivo. E depois que a live terminou, estava nos milhões. O que aconteceu no outro dia? Busca e apreensão na casa dele. Outro exemplo, o que aconteceu com os possíveis pré-candidatos bolsonaristas. Pré-candidatos à prefeitura do Rio, prefeitura de Niterói. Inclusive, ele era o líder da oposição, o Jordi, e o outro deputado federal, que vai ser candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro. Pré-candidato, ele é. O que aconteceu? Busca e apreensão. Então, estou dando exemplos para vocês. Sempre que a direita ou o Bolsonaro faz um movimento, eles vêm com uma medida muito forte e carregada de simbolismo, tá?
de decisões arbitrárias carregadas de simbolismo. Vocês estão vendo, no dia de ontem, Bolsonaro exerceu o direito constitucional do silêncio como uma estratégia de defesa, e agora vai ter a manifestação. Então, preste atenção no que pode acontecer. E é bem provável, isso o país vai virar de cabeça para baixo. Mas é bem provável que depois da manifestação haverá uma retaliação. Ou exigindo a prisão do Bolsonaro, já que o passaporte está retido, ou de algumas pessoas próximas a ele, como retaliação, para dar um cala-boca. Vou lembrar, as eleições municipais estão se aproximando. E elas são extremamente importantes. Então, irmãos, eu não quero aqui traduzir para você ser igreja de Cristo, ser cristão, se traduza por engajamento em questões políticas e ideológicas. Faço isso enquanto cidadão, enquanto professor e diante da palavra que me ilumina, a palavra de Deus, diante da verdade de Cristo que me faz me levantar e me indignar com as injustiças, eu me posiciono. Então, nós devemos orar diante disso tudo e esperar que pode acontecer alguma coisa grande após a manifestação. E isso fazer o país virar de cabeça para baixo. Vai depender das abordagens, das falas, né, da repercussão para a classe política e a classe jurídica do Brasil. Some esses fatores e vocês vão ver que nós estamos em um momento muito instável, né, desde o início de 2022, né, e agora, início de 2023, perdão, e agora início de 2024. Bom, eu vou parar por aqui. Não deixe de compartilhar, o seu comentário é muito bem-vindo. Tem outras coisas que não posso falar aqui, é óbvio, né? Mas está o meu convite aberto para você ir lá na nossa plataforma de ensino, nossa comunidade fechada, que é o Abaplay, o link está aqui embaixo. Um abraço, tchau, tchau.